Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um podcast dessa sequência de encontros que a gente está fazendo aqui, falando sobre música com pessoas de Vitória de Santo Antão, pessoas que são daqui, mas que, como eu falei nos outros encontros também, que seus trabalhos muitas vezes acontecem aqui, mas para fora e como acaba atingindo muito mais do que a própria cidade. E aí hoje eu estou aqui com a Alana Santos. Aí, né? Já comi um monte de jujuba aqui. Já, muito bem. Ela ficou aqui só de enfeite, mas agora... Mas aí eu já comi também amendoim também e tal. Pronto. Mas é isso. A gente pode começar, Alana. A ideia é que a gente... acho que principalmente inspirar pessoas que querem trabalhar com música, pessoas que querem ser artistas. E muitas vezes tem como inspiração chegar onde você que está sentando nessa cadeira aí chegou, como outras pessoas que passaram por aqui, como produtores, músicos, né? Enfim. Então tem um pouco dessa trajetória que tem seus lados bons, mas também tem seus lados ruins. E que muitas vezes a gente pensa às vezes só no glamour da coisa e esquece que tem um monte de coisa que acontece nesse meio tempo que não é tão interessante como a gente pensa antes de viver aquilo ali, sabe? Queria que a gente começasse você falando sobre quem é a Alana, pra gente entender quem é artista hoje, a gente entender um pouco da pessoa que tem aí por dentro dessa artista, né? De onde vem, como a música surgiu, sabe? Acho que a gente poderia começar um pouco por aí. Eu sempre falo pra quem me faz essa pergunta que eu comecei na música quando eu escutei em casa mesmo algumas referências como Michael Jackson, que é o meu maior ídolo, e coisas do gênero. Meu pai gostava muito e eu acabei aprendendo a gostar também e me identificando com aquilo de certa forma. Então comecei a reproduzir, né, em casa e na escola. Sempre gostava de cantar, de dançar nesses lugares onde eu me sentia realmente à vontade. E fui repetindo isso durante a minha pré-adolescência, durante a minha adolescência, até que chegou o momento que eu recebi meu primeiro convite, né, para cantar numa festa particular. Era um aniversário de alguém que já sabia que eu gostava de cantar, e eu fui, montei uma banda improvisada, e o pessoal gostou, e eu vi que dava pra trabalhar com isso. Isso foi com quantos anos? Tinha, acho que 17 anos, né? Então antes era só realmente algo que eu gostava muito de fazer. Mas a partir desse momento eu percebi que eu poderia envolver realmente dinheiro nisso, que aquilo poderia ser uma profissão. Só precisava realmente me aprofundar, entender melhor como funcionava. E dali por diante realmente foi onde começou minha história na música profissionalmente. Como foi, tipo, esse processo, assim, eu acho que de entender realmente que era aquilo, assim, porque... A gente, quando chega, né, pra decidir realmente que quer viver de música, que é isso que faz sentido pra gente, assim, tem um pouco dessa coisa do sonho, mas tem um processo aí de descobrir aquilo como trabalho, né, como entender como aquilo é um processo que exige esforço, né, dedicação, e às vezes nem sempre as pessoas veem dessa forma, assim. Mas como foi pra tu esse processo mesmo, assim, que é um processo muito pessoal também, assim, de entender esse trabalho, assim? Então, Afonso, eu acredito que não só comigo, mas com vários artistas, acredito que até contigo também. Quando eu tava naquele período de escolher mais ou menos que caminho eu ia seguir, que profissão eu ia escolher, eu não conseguia encontrar nada que de fato eu me identificasse quase que 100%, algo que eu dissesse, não, é isso, eu quero seguir por aqui. Então, eu ficava, enquanto meus amigos ali estavam todos decididos, eu quero ir pra, sei lá, quero fazer contábeis, quero... fazer medicina, enfim. Eu tava tipo, tá aí, eu quero fazer o quê? Não conseguia achar nada que me interessasse, nenhuma área. E até que eu entendi que, poxa, música é uma área, então, Sim. né? Sendo que a gente nunca prioriza isso, mas música é uma área. Então, eu entendi que, é o que eu amo fazer, eu não consigo até pensar em outra coisa. Hoje eu faço veterinária, mas hoje eu consigo conciliar meus estudos com veterinária com o meu trabalho na música. Mas antes eu não tinha nem esse pensamento de fazer veterinária. Eu simplesmente não tinha vontade de fazer nada, só música. E eu não consegui fugir disso, né? A partir do momento que eu falei, poxa, eu tenho que realmente escolher algo e entrar no mercado de alguma forma,
Aí eu pensei, não, por que não com a música, né? Uhum. É um caminho muito árduo, a gente sabe. Tanto é que hoje eu até vou ter uma profissão futuramente, né, quando eu me formar, justamente para ter alguma estabilidade, porque música, a gente sabe, é um caminho muito árduo. Mas eu não consegui fugir disso. Eu quis. Claro que seria muito mais conveniente seguir aí e fazer outra coisa, mas eu não consegui me desvencilhar. Então, ao invés de tentar fugir, eu resolvi agarrar mesmo e seguir o caminho, mesmo sabendo que é um caminho bem difícil. Como foi esse processo, assim, de quanto artista autoral, assim? Como foi a composição, assim, na tua vida? Como surgiu isso, assim, de... Poxa, eu gosto de música, mas, tipo... Mas eu gosto de escrever. Tem esse lance de escrever, assim. Como foi que tu... Quando foi que tu começasse a compor e como foi esse processo, assim? Então, a primeira composição que eu fiz, ela é bem importante pra mim. Foi uma composição que eu fiz pra minha mãe. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Época de escola. Sim. E eu não sabia que eu gostava de escrever música. Pra mim aquilo, novamente, era normal. Eu tava só fazendo mais uma coisa que agradaria minha mãe. Então eu fui lá, fiz uma música pra ela, cantei pra todo mundo. E só anos depois que eu falei, poxa, eu com 10 anos, 11 anos, eu tava compondo, eu era uma compositora. Porque pra mim naquele momento não via dessa forma. Não via dessa forma, era muito natural. E ao longo da minha pré-adolescência, da minha adolescência, eu ia ali compondo, à medida que eu ia, então quebrando meu coraçãozinho. Eu com 13 anos, aí eu ia lá fazer uma besteirinha também. Então, foi muito natural, assim, pra mim. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com música, um amigo meu perguntou, ei, vamos gravar música autoral? Música autoral? Então, eu não sou compositora não, pô. Não, mas vamos... Tu nunca escreveu nada, não? Eu escrevi já umas coisas, assim, pra minha mãe, ou... Enfim, canta aí pra mim. Tá, fui lá, cantei. Oxe, dá pra gente gravar essa, não sei o quê. E até aconteceu isso. Quando eu tinha 17, acho que 18 anos, a gente gravou a primeira música autoral, né? Que foi do projeto Florenza. Acho que depois a gente vai entrar... Tu tava com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 18, Meu Deus, era 19... eu também, né? quando comecei, era mais ou menos isso mesmo. Então, 19, 18. Pronto, acho que foi a primeira vez que alguém me chamou de compositora, porque até então eu não ligava uma coisa à outra, né? Eu só escrevia música porque pra mim era normal aquilo. E não porque eu achava que poderia ser uma profissão também. Mas aí, quando eu cantei pro meu amigo a primeira vez, ele gostou, a gente entrou em estúdio, gravou a música e... Gravamos 6 músicas na época, uma só era minha. E eu acho que foi uma das músicas que o pessoal mais conseguiu se conectar. Sim. Então, caramba, então... E se eu mostrar as outras coisas que eu já tenho aí ao longo desses anos que passaram? Será que mais pessoas vão conseguir se conectar? E se eu falar do que eu tô vivendo agora? Então, foi meio que por aí. Sim. Eu acho que a composição é uma coisa fantástica, né? Assim, quando... Acho que eu falo assim que se eu não fosse compositor, talvez eu não trabalhasse com música, assim. Eu acho que, tipo, faz sentido, mas por ser compositor, acho que por fazer isso, por fazer música, acho que faz muito mais sentido, assim. Tipo, muito. A gente... Quem é compositor, né, tem essa coisa, assim, né? Você... Óbvio, você ama cantar, você ama fazer, você ama... interpretar e tal, mas é diferente, né? Quando você canta o que você escreveu, o que você sente ali, né? Exato, concordo totalmente. Pois é. Eu, inclusive, senti isso hoje, né? Pra quem for assistir, nesse mesmo dia que a gente tá gravando aqui, a gente também fez um show e cantamos músicas autorais, também cantamos versões, né? Nesse show. E... toda música você se dedica, você se doa, toda música você interpreta da forma mais intensa que você consegue. Mas quando você tá se interpretando, né? Quando você tá... Isso. É diferente. Pelo menos comigo Muito funciona diferente. assim. Então é uma liga que pra mim não poderia ser mais perfeita, que é a de você ser cantor, né? Cantor, intérprete e compositor. Então, realmente, cantar o que você viveu, relembrando ali na sua cabeça cenas que levaram você a fazer aquela frase, aquela estrofe, pra mim... É realmente uma liga divina, assim. Acho que é uma coisa... Uma dádiva... Fico imaginando como é a vida de um cantor que não... Não que não saiba compor, mas que não tenta... Não tem não essa tem ainda, né, experiência. a experiência de compor. Porque pra mim, eu acho que é muito importante você cantar a sua verdade em algum momento, sabe? Sim. Eu acho que, tipo assim, é uma experiência única, né? Quando você fez aquilo ali, e às vezes você escreve
nem bota tanta fé naquilo que você tá escrevendo. De repente tem uma pessoa lá cantando na sua frente, super emocionada, ouvindo aquilo ali, meu Deus, sabe? E aí você vê como é poderoso isso, né? Como a música é poderosa. Porque pra quem tá ouvindo é só música. Pra gente que fez é a nossa música, né? Tipo assim, é a gente ali que tipo tá fazendo sentido pra aquela pessoa, assim. E acho que você de alguma forma fica menos, tipo, pode ser tipo um exagero assim, mas tipo fica menos solitário. Tipo assim, é como se você conseguisse se dividir ali, né, de alguma forma, e a pessoa, poxa, essa pessoa de alguma forma me compreende ali, sabe, tá ali, né, tipo, entende aquele sentimento, de alguma forma você cria uma conexão, né, como a gente vê hoje, tipo assim, a conexão que se cria ali vai além de qualquer de tempo, assim, assim, às vezes a pessoa ouve tua música, se identificou com aquilo que tu fez e parece que um vínculo foi criado ali de muito tempo, assim, que não existe esse tempo. Mas acho que é um pouco disso que existe nesses sentimentos de pessoas que são fãs, né? Tipo assim, que admiram muito ali, porque aquilo faz tanto sentido pra ela que a música tem esse poder de quebrar milhões de barreiras, assim, e você virou o melhor amigo da pessoa ali, porque você conheceu a profundidade daquela pessoa, né? Enquanto tu falava, eu pensei numa metáfora exatamente como o que tu falou agora. É como se cada pessoa que se identificasse com uma estrofe, com um refrão, ela pegasse e tirasse ali um tijolinho da parede que divide você, né, e o mundo. Então, hoje, como eu disse no show que a gente fez, eu senti isso, como se as pessoas estivessem desconstruindo paredes que eu achava que me isolavam de alguma forma. E teve um momento que eu pude alcançar as pessoas e as pessoas puderam me alcançar também. Então eu acho que é muito do que acontece com música autoral. Por isso que, inclusive, o nosso evento, né, o Sararte, que a gente fez hoje, que é um sarau só de música autoral, ele tem que ter parte 2, parte 3, infinitas partes, porque música autoral, né, ouvir a verdade de outra pessoa e poder se conectar com ela é muito importante. Eu acho que é muito bonito, assim, né, porque essa experiência, falando dessa experiência, né, já que a gente tá falando disso, tipo assim, a gente não tá só vendo outro artista cantando ali, é como se ele estivesse contando um pouco da história dele, né, contando um pouco dele, assim, mostrando quem é, assim, e a gente vai vendo, né, cada um a diferença, assim, de cada um, da escrita, do jeito de cada um, assim, e isso é massa, porque é como se fosse uma exposição do eu, assim, de quem você é, assim, né, e tipo assim, você até vê festival, tipo, sei lá, cada um vai ali e canta uma música, uma versão. É massa. Você, poxa, curte, se diverte e tal. Mas parece que quando você vai lá e canta a sua música autoral, a experiência é outra, né? Tipo, o que a gente enxerga é muito mais profundo, né? A gente enxerga como se chegasse a pessoa mesmo ali por trás daquele artista, né? Pra mim isso é único, assim. E a gente já, né, conversa bastante sobre essas coisas assim, mas a gente vive hoje num momento muito louco, assim, né, da música, assim, porque as pessoas falam que é o melhor momento da música, assim, porque tudo tá se fazendo com música, tudo se fala de música, tudo, apesar da pandemia ter prejudicado um pouco, tipo, um pouco não, bastante, a música presencial, shows e tal, mas o streaming mesmo, Spotify, tudo isso tiveram seus melhores resultados da história, assim, porque cresceu gigante, assim, gigantemente, assim, as lives rolaram também, mas a música, muita gente falando, vejo muita gente falando que, tipo, é o melhor momento da música, porque, e isso é interessante, porque a gente vê como mesmo assim não existe regra para se viver da música. Tem pessoas que vivem de uma maneira Y, de uma maneira X e tal, e eu acho que o que é massa e que eu enxergo em você e vejo isso em mim também é que a gente não vai meio que, tipo, só vai, assim, tipo, a gente sabe meio que onde a gente tá pisando, o que a gente quer e o que a gente não quer, tipo, o que a gente faz sentido pra gente e o que não faz sentido pra gente, porque a gente tá num momento de tanta cobrança, né, internet, tudo isso, tudo é cobrança, e ser artista é escolher, né? Fazer escolhas, é abrir mão de coisas, é se expor, sabe? Então, eu acho que isso é massa. Então, eu queria que tu falasse, assim, um pouco sobre como é pra tu essa questão da internet.
como é, de certa forma, não sendo tão amplo assim, mas tipo assim, como é que tu enxerga que a internet pode interferir na vida de um artista, por exemplo? A rede social pode interferir na vida de um artista, as pressões, isso tudo assim. Como é que tu acha que isso pode interferir como é o teu pensamento sobre isso? Tipo assim, como se proteger disso? Então, eu sou suspeita pra falar, ou sou super indicada pra falar, porque acho que tem um ano mais ou menos eu resolvi realmente ficar off de tudo que você imaginar e eu desativei as minhas redes sociais. Eu nem imaginava que pudesse ficar tanto tempo longe de uma coisa que eu tenho na minha vida há anos e todo dia, né? Mas assim, foi no auge da minha carreira, eu tinha saído do The Voice Brasil. Eu tinha vários contratos, assim, com empresas para, enfim, fazer publicações, né? Publicidade também. Poderia estar gravando várias músicas, autorais inclusive, naquele momento. Mas eu parei assim, eu não tô conseguindo fazer isso. Eu não tô conseguindo todo dia acordar e dar conta disso, dar conta desse espaço que se chama internet, onde você não pode muito bem se mostrar frágil, né? Uhum. Não me entendam mal. Realmente era uma coisa que eu pensava na época, assim. Mas faz todo sentido. Fazia muito mais sentido naquela época e agora também não deixa de fazer. Sim. Enfim, eu não conseguia fingir, a palavra é essa, fingir que nada estava acontecendo quando internamente eu estava uma Sim. bagunça. E eu desativei tudo. Mas aí quando eu encontrava as pessoas na rua, as pessoas da internet, era como se eu tivesse simplesmente deixado de existir. Isso. No sentido de, como assim você fez isso? Você não podia ter feito isso. A gente olha lá seu Instagram e não tem nada. Você tem que voltar. Calma, pergunta primeiro o que aconteceu comigo. Como é que eu tô? Como é que eu tô? É porque eu cheguei aqui. Mas não era muito isso. Então a cobrança, mesmo quando eu tentei ficar off, ela ainda assim existia. Eu entendo que de alguma forma era preocupação, mas chegava muito mais com forma de, tipo, eu sentia que as pessoas estavam tentando impor que eu tinha que voltar e... Uma cobrança mais que assim. era como se eu sentia que eu tinha uma ampulheta ali, que o tempo estava se esgotando e eu tinha que voltar, porque quanto mais perto do programa, melhor, por conta pra pegar engajamento. E eu ficava tipo, cara, não tô bem. Não tô conseguindo voltar agora. Eu sei que o tempo tá... Eu sei que vai dar ruim se eu demorar muito tempo pra voltar, mas eu não consigo. Não consigo. E aí, eu meti o louco e passei um ano. E, tipo, voltar não foi fácil, né? Na verdade, eu voltei... Eu ainda não tava 100% legal, ainda não tava 100% confortável, mas já tava melhor. Já tava com mais abertura pra poder voltar a me comunicar com as pessoas ali. Mas foi maravilhoso quando eu voltei, né? Tive uma aceitação, assim, que eu não esperava. Pessoal, quando eu comecei a contar realmente o que aconteceu, as pessoas, elas me acolheram mesmo. Eu me senti bem, bem amada, assim, pelas pessoas que estavam ali me acompanhando. E nesse sentido eu não tenho do que falar. Mas assim, a cobrança, ela sempre existiu, tanto das pessoas quanto minha cobrança, porque eu sou altamente crítica comigo mesma. Tem horas que chega a ser incômodo, mas... Então, isso de, eu tenho que produzir, eu tenho que engajar. Hoje em dia tudo é número, hoje em dia tudo é engajamento. Teve uma hora que isso me pesou mais do que devia. E hoje... Pelo menos depois de ter tido essa lição de um ano aí, eu tento com muita calma. E no meu tempo mesmo, eu sei que todo mundo tá correndo aí pra conseguir engajamento, pra conseguir números e alcances, mas, pô, isso já me custou tanto, sabe? Tanto é que eu precisei realmente me ausentar. Então, agora eu sigo os meus passos ali. E quando eu estiver bem, eu vou... O importante é estar bem, a verdade é essa, né? Isso de fingir... custa, tem um preço, então eu paguei o preço, né? Eu tava ali tentando e tava sorrindo o tempo todo e a vida é maravilhosa, sendo que já tava começando a ficar mal por dentro. E paguei o preço por isso, né? Cheguei num extremo assim da coisa, mas hoje, depois disso, sinto que eu precisei passar por isso pra conseguir minar melhor, né? Pra conseguir filtrar ali e me respeitar, e respeitar os meus sentimentos. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, né? Não podia ter respondido de forma melhor. Entrei num contexto, talvez, que... Não poderia ter respondido de forma melhor, Ana, porque assim, eu acho que quando eu vejo você, eu enxergo uma maturidade muito diferente, sabe? É uma maturidade de quem... Eu acho que não
uma maturidade, talvez emocional, não sei. Por que eu digo isso? Porque eu acho que não... A coisa mais difícil, eu acho que foi fazer o que você fez. Tipo, de se respeitar. Eu acho que foi a coisa mais difícil de se fazer. Porque eu acho que no mundo que a gente tá vivendo hoje, na loucura que a gente tá vivendo hoje, acho que as pessoas dão qualquer coisa pela fama, pelo auge, pelo isso e tal. E você fez o contrário. Sabe, assim, eu acho que a gente sempre tá tentando ir além, um pouco além do que a gente consegue. Porque é meio que, parece que a regra é essa. A gente, vamos tentar forçar um pouco mais, vamos até onde a gente consegue. E às vezes não é o interessante, às vezes é realmente se respeitar. Eu acho que isso demonstra uma maturidade, porque foi contra essa corrente. Foi de contra essa corrente, porque a gente hoje fala... É importante falar sobre saúde mental, é importante falar sobre se respeitar. Porque, como eu falei, a gente tá vivendo um período hoje que é dado, é estatística, assim. Muitas pessoas, tipo, essa galera de TikTok, tipo, do mundo todo. Bomba, 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 bomba. Quando chega lá em cima, todo mundo fica destruído. Porque começa a se pressionar muito, porque sabe que as coisas são e se pressiona, se pressiona, se pressiona, adoece, até chegar no limite máximo e desistir. Tá ligado? Então, assim, é bem isso que tá acontecendo. Então a gente tá vendo uma lógica onde, tipo, várias pessoas aparecem e morrem. Porque ninguém aguenta viver dessa forma. Então a gente pode escolher uma coisa. Ou a gente vai viver essa lógica, né, como artista, viver essa lógica de dar o seu máximo, sobre-humano, até o seu limite máximo e depois, tipo, largar, porque você não vai aguentar. Ou seguir o seu ritmo, seguir o seu tempo. É uma coisa que você fala assim, não, vamos no tempo, né? Temos as coisas, temos nossa responsabilidade, temos nossos compromissos, temos as coisas. Mas de toda forma, as coisas têm um tempo para acontecer, né? Esse processo que, né? Tudo não podia ter, tipo assim, como se tudo se encaixasse de alguma forma, né? Como se o tempo tivesse acontecido, tudo tivesse acontecido no seu tempo, assim. Então, eu acho que nada é por acaso, assim. Mas eu acho que é uma maturidade que todo artista devia ter. Com certeza. Eu costumo pensar que o ser humano ele é movido por empatia, ou deveria ser movido por empatia. E assim, o compositor, ele parece que tem isso em dobro, parece que ele sente pelo outro e pelas coisas que estão acontecendo ali em dobro. Então, eu pelo menos me deixo ser atingida por muitas coisas que acontecem externamente. O mundo, na verdade, a gente sabe, ele tá bem complicado, né? Várias coisas acontecendo, guerra e fome e violência e tudo isso de alguma forma me atinge, mas isso devia atingir todo mundo e a gente devia, na verdade, se deixar ser atingido por isso. Por quê? Porque o que acontece é que parece que que tá tudo bem o tempo todo, em todo lugar, e a verdade não tá. Então, ignorar e, eu tô muito feliz, a minha vida é muito perfeita, o mundo é maravilhoso, nossa, que legal viver aqui, uau, que incrível. Não, nunca fico triste. Não, foda-se a guerra. Desculpa, pode falar. Não tem isso não, menina. Foda-se tudo que já aconteceu e, nossa, engajamento, vamos engajar. Aí tem uma hora que... Não é assim. Tem hora que você faz... Caramba. Não, velho. Tô algo mal. Tá acontecendo. Algo está acontecendo. E como tu disse, quando chega nesse nível, aí lascou. Porque pesa muito, você... sente mesmo que você não tem mais forças pra carregar esse sorriso e esse tudo tá bem. Não que não seja bom ser um Pedro Scooby da vida, inclusive adoraria. Mas assim, parece que as pessoas estão ignorando o tempo todo coisas que deixariam você tristes, que deixariam você pensativas, coisas que não são tão legais assim. Isso. Só pra passar a melhor imagem possível de si e da vida perfeita que tá ao seu redor. Mas eu me deixo ser atingida por tudo e de alguma forma isso me torna muito humana. Exato. Sabe? É ruim, com certeza. Mas assim, eu acho que o compositor tem um pouco disso, de se deixar, né, sentir mesmo assim, por tudo que está acontecendo ao redor, as pessoas que conhece, os eventos que estão acontecendo no mundo. E é uma bênção e um fardo. E obrigada, Deus, e por que Deus? É tipo isso todo dia. Mas eu acho que é belíssimo ouvir isso, assim, você falando assim, dessa forma tão sensível, assim, porque eu acho que não...
Eu não colocaria, tipo, é do compositor. Eu acho, vamos colocar, é de Alana. E de outras pessoas também. Porque eu acho que ser compositor também, às vezes, nem pra todo mundo significa tanto também, assim, sabe? Então, são coisas muito particulares, assim. Mas eu enxergo isso, realmente. Tudo que você tá dizendo, eu enxergo realmente você, assim. E eu me identifico muito também com isso, assim. Infelizmente a gente tá falando realmente, tipo, dessa lógica das redes sociais, assim. É isso. Que tem suas... Tipo, tem quem critique também, mas é uma coisa muito forte ainda. Muito, muito, muito forte. Da positividade tóxica, né? Que a gente fala. Tipo, sim, a exatamente. positividade tóxica, assim, tipo... E, velho, tipo... A quem ela serve, assim, tipo, se não for só o engajamento, assim, né? A rede social. E pra que o engajamento serve de verdade, se não a quem tá realmente é o dono do negócio, assim. Porque eu fico falando assim, a gente dá tanto valor a coisas que não existem. Porque o Instagram, de fato, ele não existe de verdade. Porque se o cara lá, vamos lá, o Mark Zuckerberg no dia lá e disser assim, o cara chega lá, eu vou comprar o Instagram aqui, toma tanto, aí o cara, toma aí, vamos dizer, acaba o Instagram. E aí? Vai acontecer uma guerra. Muita gente vai ficar desempregado, começa daí. Por quê? Porque as pessoas estão colocando suas vidas todas, o valor da sua vida àquele perfil ali. Isso é muito sério, velho. Isso é muito sério. Porque assim, é massa você ter ali seu perfil. Ah, tem um engajamento, tem gente, tem seguidores, tem isso. Ah, sabe, é verificado, não sei o quê. Pô, mas isso aí continua sendo nada, sabe? Porque isso não é real, pô. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Quando o Instagram acabar? Porque o Orkut acabou. Exatamente. O Facebook outro lá, já tá indo. Logo acabou. Todo o Facebook tá morrendo. E quando for a vez do Instagram? Óbvio, o Instagram é uma praga, é um vírus, assim, porque ele se adapta, né? Uhum. Mas, velho, uma hora ele vai acabar. E aí? Sabe? E a gente tá vivendo uma geração que o valor da sua vida é o seu perfil lá. Ah, Cara, quem exatamente. é a Lana? Ah, você quer a Lana? Quem é a Lana? Aí, deixa eu ver. Tá, vou ver no Instagram. Quem é a Lana? A Lana tem 1.000 seguidores. Não, quem é a Lana? Sabe? Essa é a lógica que a gente tá vivendo, assim, tipo assim... Black Mirror. É exato, pô. Gente de influenciadores aqui que não faz amizade com qualquer pessoa. Sim. Na É prática, bizarro, mas você diz isso. acontece. Você diz isso. Mas a prática é essa. Você se aproxima de quem? Se aproxima de quem tem mais seguidores. Se aproxima de... E tem... Tu falou isso, eu lembrei de Black Mirror. Tem aquele episódio lá que eles realmente funcionam assim. Você só entra em tal lugar se você tiver tantas avaliações. E é bem pesado. E eu lembro que quando eu assisti uns anos atrás, eu falava, caramba, isso é muito distante, assim. Hoje eu falo, caramba, isso é exatamente o presente da gente. Só que de forma muito mais sutil, né? Mas assim, tá piorando. Realmente, tem gente que já tá nesse nível. Ah, tá, eu jogo por número de seguidores. Exato. E vou trazer pra minha vida ou não. Só se for conveniente, né? Exato. E tipo, é muito isso, assim, tipo, você recebe uma mensagem lá no Instagram da pessoa, pode ser a mensagem mais linda do mundo. Aí tipo, às vezes você nem... Mas aí, tipo, às vezes uma conta verificada, aí falou com você, aí eu sei, gente, vou ver, sabe? Sim. Isso tá tão implícito de uma forma ali que é como se a gente tivesse... Os valores das pessoas estão muito modificados de acordo com essa lógica, né? E se a gente não percebe o tempo todo isso, né? Percebe, porra, isso não é nada. Essa sua escolha, isso que você falou, pra mim é muito do que eu acho também. Eu acho assim, é uma coisa que pra mim é um fato. E isso é muito pesado, assim, dizer assim, as pessoas estão pouco se importando pra o que acontece de verdade com você. As pessoas querem resultado. Se tu tá lá sofrendo e tal, não importa, velho. No fim das contas, você não aparece no feed dela, sabe? O que faz ela pensar é em quem tá aparecendo ali. Se a pessoa tá ali aparecendo sorrindo e tal, tá ali a pessoa sorrindo. Se a pessoa tá... É quem tá ali. Então fazer essa escolha, dizer, não, esse espaço agora não é o meu espaço. Mas você continua existindo, você continua sendo artista que você é. Mas assim, aí a gente vê. Então o problema não tá aí, velho. O problema tá na lógica do negócio, né? É aquela frase, quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Que devia ser erradíssimo, mas que hoje se aplica perfeitamente, né? É exatamente o que acontece. E se usa como, tipo assim, uma lógica de mercado, assim, tipo... Oi, quem não é visto é lembrado, vamos trabalhar. Não, é tipo assim, caramba, vamos ver o peso disso, assim, tipo... Às vezes a pessoa não tá bem.
E não é mais às vezes. Acho que a maioria das pessoas não estão bem. Mas a maioria das pessoas continuam. Eu vi um dia desse um bicho falando no Instagram, tipo, velho, esses influenciadores que tu vê, tudo tem um personagem. Tudo é personagem. De alguma forma ou de outra, é personagem. Sabe? Tipo assim, velho, isso é assustador, sabe? Porque a gente vive uma rede social de mentira, assim, sabe? É uma coisa de mentira. Tanto é que a gente vai lá e assiste um BBB da vida, inclusive, adoro. E a gente quer cancelar 99% das pessoas. Mas por quê, velho? Não, simplesmente as pessoas são assim. Exato. Simplesmente tem gente chata pra cacete que... Pô, as pessoas são... Eu, se fosse pro BBB, eu ia ser cancelado, com certeza. Por isso que eu nunca iria. Eu ia ser uma Manu Gavassi da vida. Eu ia ser uma plantinha da vida. Não gosto de brigar, não gosto... Enfim, mas assim... Realmente, é uma coisa ou outra. Uma Juliette, um Scooby, que realmente tem uma personalidade parecida. Mas a maioria ali, você... começa a perceber, pô, velho, não é como eu imaginava que fosse. Ali, aquele cantor famosíssimo, aquele ator... Ai, não, essa pessoa parece mais legal pelo Instagram. Olha, a pessoa é assim. As pessoas são assim, as pessoas são chatas. Elas... Exato. Elas têm esses momentos... São mal-humoradas. São mal-humoradas, elas... Tem gente que não gosta Tem gente que é realmente idiota. Idiota, e tá tudo bem, sabe? Às vezes aparece uma pessoa mais meio Juliette, também você queria ser assim, velho. Mas fazer o quê, né? Pô? É assim... O que não rola é como tu disse, são personagens e a gente compra e pega isso pra gente como se fosse uma verdade absoluta e tenta fazer com que a nossa vida seja muito parecida com a vida daquela pessoa que não existe, na verdade, né? Tem uma mentira. Aí a gente volta pro começo. Exatamente. É isso, velho. Eu acho que isso é muito importante quanto artista, ter essa consciência, sabe? Eu acho que é muito importante. E falar sobre isso. Eu acho que é importante falar sobre isso, assim. E de uma forma... tranquila. Acho que como a gente tá conversando agora, falando sobre isso, assim, pra mim é uma coisa que eu tenho muito segura em mim, e eu sei que você tem uma forma segura, porque, tipo, suas atitudes mostram isso, sabe? Que é uma coisa muito segura pra você também. Que eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente, como artista, tem que se preocupar com a nossa arte, mas a gente tem que se preocupar com o lado humano. Porque a partir do momento que eu também escolho fingir que eu não sou humano, o que é que eu tô defendendo, sabe? O que é que eu tô fazendo as pessoas acreditarem que podem ser, sabe? Se eu não tenho... É aquela coisa que eu já vi, tipo... Se meu pai não demonstra ter fraqueza, eu, quanto criança, vou achar que eu não posso ter fraqueza. Não pode. Que eu não posso chorar. Se eu não ver meu pai chorando, eu não vou acreditar que eu posso chorar. E as redes sociais funcionam da mesma forma. Se eu não vejo uma pessoa admitindo que tem celulite, que a pessoa admitindo que tem a cara cheia de espinha, eu não vou admitir que eu tenho, sabe? Se eu não vejo ninguém admitindo que tem uma depressão, que tem ansiedade, que tem, sabe? Eu não vou admitir, porque parece tudo errado. Não é fácil falar sobre depressão, né? Não é fácil você chegar e dizer eu tenho depressão. Por quê? Sabe? Porque a gente vive numa sociedade que isso, tipo, te diminui, sabe? Então, eu acho que é importante a gente, quanto artista, falar sobre isso, assim, acaba que o nosso papo vai muito pra esse lado, assim, porque eu acho que tanto eu quanto você enxerga que, tipo, ser artista é ser humano, né? É simplesmente ser isso. Tudo que acontece de fama, glória, glamour, tudo isso é fruto de um trabalho ali, é outra coisa. É fruto de um trabalho ali, você trabalha, lança suas músicas, as pessoas ouvem, é o rolê. Você faz show porque as pessoas querem te ver. Mas eu acho que isso aí é tudo consequência. Acho que o que importa mesmo é essa coisa do ser humano e ser compositor e mostrar aquilo ali. E tudo que acontece vem depois, assim. Com certeza. Achei super interessante. Principalmente quando tu falou que quando você compartilha ali uma fraqueza, você inspira também. E quando você não compartilha, você também priva outras pessoas de fazerem o mesmo. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada, recentemente, pra quem não sabe, eu... postei, né, que eu fui diagnosticada com depressão, já tem uns 5, 6 anos. E as pessoas simplesmente, elas falavam assim, tá, mas por quê? Aí eu falava, não sei dizer por quê? Porque o que você quer escutar. Por quê? Assim, na cabeça das pessoas ainda é difícil entender por quê. Uma pessoa como eu, não sei por quê. Como se depressão tem cara. Como eu, não entendi. Tá, mas uma pessoa tem depressão, porque assim... Para algumas pessoas ainda, quem tem depressão é uma pessoa que não sai do quarto mais e que só vê espírito e que ela quer pular da ponte de Gravatar. Mas assim, é uma parada que vai muito além disso. É uma parada muito mais interna e...
Enfim. E sem regras, né? E aí eu passei, e sem regras, e aí eu passei anos da minha vida falando, tá, mas por quê? De tanto que eu ouvi as pessoas me perguntando por Sim. que eu tenho depressão, eu ficava, tá, mas por que eu tenho depressão? Não faz sentido eu ter depressão. Uhum. E aí quando eu entendi que fazia todo sentido, eu não só ter depressão por questão hereditária, mas por eventos que tornaram isso um gatilho, né? Sim. Depois que eu entendi o que fazia realmente sentido, e depois que eu trabalhei a forma que eu ia passar isso para as pessoas e consegui chegar e falar para as pessoas, velho, é outra coisa. Uhum. É outra coisa, porque tipo agora eu sinto que as minhas relações, elas são muito mais verdadeiras, porque eu sou assim, eu tenho Tá esse aberta. problema, faz parte de mim, eu não consigo fugir 100% disso. Eu faço o meu melhor, eu trato da melhor forma possível. Mas eu sou assim, e aí? Vai ficar, vai se aproximar ainda, vai querer comprar meu trabalho assim? É. Não, tudo bem. Vai ter um momento que eu vou chorar por conta disso? Vai ter um momento que eu vou chorar por conta disso. Mas quando eu ouvir sim, alguns sims assim, não vai ser mais legal? Vai ser mais legal. E tem sido mais legal, sabe? Desde que meu número de pessoas, desde que eu publiquei isso, diminuiu. Mas eu juro que tá mais legal a cada show que eu faço. Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais... Ai, gente, é isso. Eu tenho depressão. Ah, que bom que eu tô falando que eu tenho depressão. Isso, Porque tô eu guardei isso assumindo quem durante eu sou, 5, né? 6 anos, sabe? Da Pois minha é. vida. E pra mim isso é vergonhoso. Eu não falava. E até quando eu comecei a namorar, eu lembro que eu demorei meses pra contar pro meu namorado. E quando eu contei, ele... Tá, mas por que tu não me contou antes? Mas justamente por ter receio, porque parecia vergonhoso, ou porque eu sabia que as pessoas iam me perguntar o motivo de eu ter depressão. Gente, não é assim que funciona. Ficar julgando se você realmente tem motivos pra ter ou não, né? Isso, a primeira coisa. E quem tem que dizer não é você que se acha... que acha que Julgador, entende né? ali alguma coisa de alguma coisa. Não, teve uma pessoa que estudou anos, né? Se dedicou anos ali à profissão, que ela parou e entendeu que por Que algum sim, motivo tinha um distúrbio, tinha um problema ali. E tá tudo bem. E parece que a gente tá sempre tipo, querendo encontrar motivos pra não ter, né? Pra Sendo não que ter. tem, ponto final. É um fato. Acabou. Diagnóstico, girou, acabou-se. E tá tudo bem. E pra mim foi incrível compartilhar. Foi o ápice, assim, da minha vida e da minha evolução, né? Uhum. Desde o processo de terapia até agora. Porque era realmente uma barreira que eu não queria quebrar justamente por conta que você falou. Porque eu não queria mostrar a minha fragilidade para as pessoas. Mas eu mostrei, eu recebi depoimentos, eu vi que outras pessoas que eu nem imaginava ali, que estavam no meu círculo de amizade, estavam passando por algo parecido e foi libertador. Tô falando isso não pra inspirar quem tá aí e quer falar que tem, sofre de ansiedade. Não, mas que pelo menos comece a trabalhar, né? Comece a Se aceitar, né? se aceitar primeiramente. Pare de tentar entender por que isso tá acontecendo com você. E tente aceitar as coisas como elas são e até que você consiga realmente conversar abertamente sobre isso no podcast, por exemplo. Pois é, sobre isso. É massa, é libertador. Pois é, eu queria dizer que eu admiro muito você, sou muito seu fã, de verdade. Não só como artista, mas como pessoa. Cada vez que a gente conversa, cada vez que eu junto. Agora mesmo, você, pra mim, você deu uma aula. Você... Não, sério. Nada, foi, a gente... foi muito... Acho que... Quanto mais... É massa, é bom ouvir você falar sobre essas suas experiências, assim, é bom essa conversa, porque eu acho que foi muito, é muito positivo, assim, tipo, tem muito a se extrair disso, assim, pra outros seres humanos, sabe, pra mim, pra você, sabe, acho que tem muito disso, assim, acho que é bom ver essa segurança, assim, e é disso que eu falo, assim, tipo, eu admiro muito você como pessoa, como ser humano, como artista também, porque eu acho que tudo isso conversa, e não é por acaso que agora eu quero ser sua dupla. Mas de verdade, assim, eu queria agradecer demais por você topar essa doidice, né? Foi tudo muito doido, assim, muito rápido. Mas de verdade, lembrando, eu digo mais uma vez, sou muito seu fã, eu admiro muito. Fica aqui você falando e eu dizendo, meu Deus, é isso aí, rainha. Mas é sério, assim, muito obrigado por topar, assim, e pra gente falar tão abertamente sobre essas coisas todas, assim. Acho isso muito massa. Eu que agradeço. Inclusive, agradeço também por pessoas como você existirem e darem espaço para pessoas como eu falarem, né, abertamente sobre suas fraquezas e sobre seu processo na música, por exemplo. Realmente, obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite, minha duplinha. E eu aprendo contigo todo dia. Também te admiro como artista, como pessoa. E artistas, como eu sempre digo, precisam de outros artistas. E a gente vem se ajudando, vem compartilhando aí uma história na música. E
tudo certo. E é isso. Muito Chegamos massa. ao fim. Quero jujuba, tchau. Vamos de jujuba agora. Tchau, gente. Até mais.